Olá, boa tarde a todos do Semeador. Quero mais uma vez agradecer aqui o convite de estar aqui com vocês, de estar falando sobre um pouquinho de Ivone, trazendo ela um pouquinho para a nossa vida. E nesse mês de setembro, né? Hoje, inclusive, que é dia 10 de setembro, que é comemorado, né? Que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Foi a partir do ano de 2003 que essa data foi estabelecida, diante da necessidade de se trazer à tona a discussão, né, sobre esse tema, tirar do fundo da gaveta, né, tirar daquele lugar que ninguém fala, que um lugar estigmatizado, e trazer para o seio familiar, para as rodas de conversa, para a empresa, né? Para todos os locais onde tem o ser humano, a criatura humana, a dor humana, se falar sobre esse tema. Trazendo a nossa querida Ivone e a minha admiração por ela, eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal com ela, que já vem desde a minha adolescência, quando eu comecei a ler algumas obras dela, com uma maturidade e com uma experiência de vida ainda a se desenvolver. E num segundo momento que ela aparece de uma forma mais firme, digamos assim, e que eu pude fazer um mergulho mais profundo em quem ela foi, do conteúdo da obra dela, doutrinária, e quando a dor me atravessou de uma forma muito grande, e eu pude contar com o conteúdo que ela trouxe através dos espíritos e da própria experiência de vida dela, e que foi em um mês de setembro, uma das experiências de vida que nós temos e que serve para o nosso crescimento, né, de todos nós, que a dor nos visita. Estamos aqui encarnados no corpo físico, né, em um planeta que é um planeta de evolução, estamos num processo de evolução, então a dor, em algum momento, nos atravessa, e a possibilidade, né, de pegarmos esse sofrimento e crescermos, né? Elaborarmos e crescermos. Então, Ivone, nesse momento, nesse segundo momento, eu reli algumas de suas obras significativas para mim e que eu estava precisando no momento, e virou uma chave, abriu, assim, realmente a grandeza dessa médium, né? Ivone do Amaral Pereira foi uma médium espírita, uma trabalhadora espírita, alguém que contribuiu muito para o movimento espírita, né? Ivone, ela recebeu, a primeira mensagem dela que ela recebe foi do espírito Roberto de Canalejas, e é uma mensagem que trata do tema suicídio, né? Nós estamos falando aqui do início de 1926, quando ela recebe essa primeira mensagem que tem a ver com essa temática, né? A história de Ivone é muito rica, desde os primórdios, desde o seu nascimento, que caberia aqui muito tempo de discussão e de conversa, mas eu vou me ater, né, a um segmento, a uma via de várias vias que Ivone nos proporciona. Então, em 1926, ela começa a receber mensagens de um espírito chamado Camilo Botelho. E são mensagens que vão retratando, trazendo a história de uma pessoa que havia cometido o suicídio. Então, ele conta essa história no mundo espiritual. O que se passa com ele, isso é pós
né? Essa mensagem é pós-suicídio. Então, ela vai recebendo essas mensagens e vai psicografando e vai guardando. Ou seja, ela tinha, na época, 26 anos, quando ela começa a receber essas mensagens. Passam-se 18 anos, e ela recebendo as mensagens e vendo que tinha um enredo, que tinha uma história, que uma complementava a outra, e esse espírito vem acompanhando ela por esses 18 anos. Esses 18 anos, ela não fica parada. Ela ali está trabalhando, ela é espírita, ela é uma médium que é muito aplicada, muito estudiosa, muito disciplinada. Então, nesse período que ela está recebendo essas mensagens, ela está também trabalhando como receitista, né? Ela faz receituários através de uma das suas mediunidades, que é uma mediunidade onde o próprio espírito do Dr. Bezerra de Menezes, através dela, passa receitas de homeopatia para doentes, né? Que não tem condições, então ela faz esse trabalho. Ela faz um trabalho de desobsessão, ela faz um trabalho diretamente vinculado e ligado a espíritos de suicida. Então, ela tem essa relação muito próxima, né? E começa a falar sobre esse assunto em um período que ninguém falava sobre isso. Aliás, falar sobre isso, sobre esse assunto, era um tabu, né? Então, depois que 18 anos que ela guarda, que ela vai recebendo essas mensagens todas, ela datilografa. Ela datilografa 600 páginas na paciência, na resignação, no espírito de compromisso, né? Que era típico desse espírito. Ela psicografa, organiza tudo direitinho, vai à Federação Espírita, debaixo do braço com essa obra, e leva para o presidente da federação. O presidente da Federação Espírita nem olha a obra. Ele, não tenho condições de ver, eu estou com muita obra aqui, eu não tenho condições, simplesmente não olha, não aprecia, não vê nem do que se trata. E ela sai dali da federação com aquele volume de 600 páginas datilografada e recebida no período de 18 anos. A gente pensa em extensão de tempo, 18 anos, né? A gente pega assim, uma graduação, pega uma especialização, né? E vê o tempo, aquela dedicação. Ela passou 18 anos ali, organizando, recebendo aquele espírito e tudo. Leva, chega em casa e diz assim, eu vou queimar essa obra aqui, porque não serve de nada, vai ver que tinha alguma coisa para mim. E ela vai para o quintal para queimar aquela obra. E nesse momento que ela está se organizando para queimar a obra, aparece uma mão que a impede de queimar essa obra. E essa mão vem juntamente com uma voz que diz assim, não queime, essa obra não está pronta, guarde. E ela reconhece que essa voz é a voz de Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito que a acompanha desde a sua juventude, a sua infância. É um espírito que está ali sempre ajudando muito, né? Chamando-a para estudos, chamando-a para disciplina, né? Monitorando aquela encarnação dela para que ela pudesse ter êxito. E aí ela pega aquele embrulho amarradinho, guarda ali na gaveta e deixa ali, né? Então, depois desse período, aparece Leon Denis, e Leon Denis diz para ela o seguinte, olha, vamos revisar esse conteúdo, isso 11 anos depois, 18 anos, 11 anos depois, ela trabalhando, ela até então não tinha publicado nada mediunicamente, nenhum livro, nada. O trabalho dela era o trabalho com os espíritos, receitando, atendendo os encarnados também, né? Que ela atendia, que ela consolava, que ela ouvia. Os desencarnados,
né? E a prática que ela tinha de fazer leituras para espíritos, né? Pessoas que haviam desencarnados pela via do suicídio. Então, ela tinha o hábito de orar por eles. E, às vezes, pelas preces, pelo trabalho que ela fazia, ela atraía esses espíritos para próximo dela. E ela ajudava, ela doutrinava, ela conversava, ela simplesmente acolhia, né? Então, ela passou mais 11 anos. Então, 18 anos, mais 11 anos. Ela passou mais 11 anos. E aí, Leon Denis vem, depois de 11 anos. Então, ela estava dando, mostrando o seu trabalho, né? Contínuo, mergulhando profundamente no trabalho, no estudo e na sua vida, que não foi fácil, né? Ela trabalhou como costureira, então ela tinha dificuldades financeiras muito grandes, dificuldades de recursos. Então, ela foi enfrentando a vida dela, vivenciando a vida dela e fazendo o que deveria ser feito, com todas as dificuldades, né? Sem reclamar, né? Compreendendo, mergulhando, né? no arsenal da doutrina espírita. Ela era muito fiel a Kardec, ela era muito estudiosa, ela tinha uma disciplina tanto de trabalho quanto de oração, né? Os desdobramentos que ela tinha ajuda, ou seja, ela ficou no fronte, digamos assim, no fronte de trabalho, que era atendendo as dores, né? As dores mais latentes, digamos assim, dos desencarnados e dos encarnados e a dela mesma. Então, ela estava ali lutando. 11 anos depois, Leon Denis aparece, né? Leon Denis, que é um apóstolo também da doutrina, né? É um espírito que tem um arsenal de obras. É um espírito que eu também admiro bastante. E ela também admirava. E ele aparece para ela e diz assim: olha, agora vamos pegar esse trabalho e vamos revisá-lo, porque ele não estava pronto. Camilo Botelho, ele estava narrando a situação dele, a experiência de vida, a experiência que ele teve ao desencarnar, o que foi que aconteceu com ele. Então, ele estava fazendo uma narrativa da vida dele, né? E que provavelmente era um espírito ligado a Ivone. Só que não tem conteúdo doutrinário, não tem conteúdo espírita, não tem um conteúdo que vá levar para o público, né, um consolo, uma diretriz. Então, eu vou revisá-lo. E é o que Leon Denis faz. Ele pega essa obra e vai revisar essa obra, né, com ela. Então, ele tem esse trabalho todo, né, de colocar esse conteúdo doutrinário. E aí, 11 anos depois, que é revisado por Leon Denis e tudo, ela leva novamente a Federação Espírita. Ela já está com 55 anos e não é mais o presidente anterior, né? Mas é um outro presidente da federação. E ele pega a obra, lê a obra e fica encantado com a obra. Ele fica verdadeiramente encantado. Ele diz: meu Deus, que coisa maravilhosa essa obra, né? Então, ele é publicada essa obra. Ela está com 55 anos. E essa é a obra que abre as portas. É essa obra que inicia o trabalho dela, ela já com 55 anos, que inicia o trabalho dela de conteúdos de psicografia, onde ela vai publicar as obras, os livros, né, dela. Então, ela está com 55 anos. Então, eu vou fazer uma pausa aqui, um parêntese, né, para dizer dessa perseverança dela, né, dessa paciência de aguardar, essa paciência de ficar no anonimato, essa paciência de aguardar esses 18 anos, mais 11, ela está com 55 anos quando ela vai fazer essa primeira publicação e nos dá nos passa essa mensagem, né, de como é importante
a gente passar por alguns processos antes de amadurecimento, de paciência, né? De saber que nós não estamos aqui sem um apoio, sem uma proteção espiritual. Nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo cuidados. E ela confiou, ela teve a fé, ela esperou, né? E foi a partir desse momento que ela começou a trilhar esse outro caminho que foi do trabalho já com o lançamento e as edições das obras. E aí é interessante colocar que essa obra, Memórias, é uma obra de defesa da vida, né? É uma obra que nos dá uma dimensão e que foi, e assim, a gente parar para pensar que essa obra, ela começou lá em 1926, né? Quando esse assunto era tão estigmatizado, né? Foi alguém que veio falar, começar, iniciar, e que hoje nos dá uma sustentação, nos ajuda. É um suporte muito grande, né? Nessa obra de Ivone. A gente ter um desdobramento de um pós, né? A gente. E aí as obras depois de Memórias vem mostrando também o antes, né? O antes do ato. Então, ela traz esse tema, que é um tema tão atual, que é um tema que é tão necessário e tão urgente hoje, né? Que os dados, as estatísticas nos apontam como é necessário a gente falar sobre isso, como é necessário trazer à tona, né? Essas situações todas. E uma situação que foi a vida de Ivone, que é uma experiência de vida dela, da vivência dela, né? E que as obras dela traz também, mas da vivência dela, de Ivone, da empatia, né? O termo empatia. E isso me vem muito forte quando eu vejo a vida dela de maneira geral, né? Aliando com as obras, que é esse termo empatia, né? Empatia é o quê, né? É o significado de sentir dentro, de forte, né? De sentir forte, de sentir profundo. E o psicólogo Rolomei, ele diz o seguinte, né? Que a pessoa exercendo a empatia verdadeiramente, ela se sente tão dentro da outra pessoa que chega a perder temporariamente a sua própria identidade, né? Então, nesse momento que ocorre essa empatia, ocorre a compreensão, a relação significativa. E isso é tão atual, né, para os dias de hoje, onde nós vivemos essa cultura da pressa, onde não temos mais, estamos perdendo um pouco essa capacidade de sentir empatia, de ouvir o outro, né? De se colocar naquele momento, de ouvir tão profundamente, de sentir dentro, né? De ter essa consciência que é importante a gente ouvir o outro, ouvir aquele que está na nossa casa, ouvir e sentir aquele que trabalha conosco, que de alguma forma trava e vem conversar conosco, e a gente está verdadeiramente ali, ouvindo. Então, esse termo, essa empatia foi algo que Ivone exerceu durante a sua vida, com os espíritos encarnados e com os espíritos desencarnados, por conta da sua mediunidade, onde ela atendia muito aos espíritos em sofrimento, em dor, impulsionando-os, né? Ela carregava a dor dela e olhava o outro, conseguia olhar o outro. Então, eu fico me perguntando e pensando no nosso momento atual, no que nós estamos vivendo hoje, né? Que é essa cultura da pressa, essa cultura da produtividade, onde nós temos que fazer tudo, né? Temos que atender milhões de demandas.
estamos super conectados e, ao mesmo tempo, tão desconectados. Desconectados do outro, não percebemos o outro, não sentimos com o outro quando o outro fala, né? Desconectados de nós mesmos, dos nossos sentimentos, da nossa espiritualidade, né? Do nosso senso de pertencimento, né? Pertencimento à família, pertencimento a alguma denominação religiosa ou algo que faça sentido, que dê sentido à nossa vida, né? Desconectados totalmente. E aí as doenças psíquicas, né? O adoecimento mental tem, de certa forma, aumentado, né? Porque essa cultura também hoje nos tem ajudado a contribuir, né? Com toda esse adoecimento. Então, Ivone, ela nos traz essa empatia, né? Essa empatia para com os outros, porque ela sentia solidão, ela sentia muita solidão, né? Ela reencarnou com todos os seus afetos, normalmente que vinham, né? Que a sua trilogia, a obra dela, né? A trilogia da vida dela nos diz muito, né? Desses amores, dessas pessoas, desses seres espirituais que acabaram avançando e ela ficou um pouco na retaguarda. E ela veio, né? Então ela padecia de solidão, ela padecia de dificuldades financeiras imensas, né? Ela de problemas de saúde também. E ela encontrou um sentido, né? Que foi um sentido na espiritualidade, foi um sentido na doutrina. Ela mergulhou na doutrina espírita, e nós temos, né, essa informação através das obras que ela já passou por existências onde ela cometeu, né, o ato de tirar a própria vida, e das consequências disso, e também do aprimoramento, nos mostrando também, né, que a misericórdia divina é infinita, né? O livro Memórias nos traz isso, nos traz colônias espirituais, o acolhimento que é dado, né, ao espírito que desencarna nessa situação, também a questão, né, do ter que provar novamente através da reencarnação, né, de se ancorar, digamos assim, a necessidade que o espírito tem, que já vem com essas tendências, de se ancorar na vida física e material. Mesmo com todas as dores, mesmo com todo o sofrimento, né? Com problema de solidão, com problemas de relacionamento, com problemas financeiros, de falência, de doença, dessa necessidade de se ancorar na vida física. E a partir dessa âncora, né, de permanecer aqui com o apoio, né, da família, com apoio, com todo o apoio que precisa, que é necessário, ocorrer a vitória, né? Então, Ivone nos mostra isso, como ela se ancorou, de como a doutrina espírita ajudou que ela se ancorasse, porque deu a ela um sentido de vida, né? Ela mergulhou ali nos atendimentos, a sua mediunidade, que lhe trazia sofrimentos, mas também lhe trazia muitas alegrias, né? Muitas bênçãos. Então, quando voltamos a essa cultura, né, que nós estamos vivendo hoje, é um convite a essa conexão, né? De andarmos mais lentamente, de conseguirmos enxergar o outro, né? De conseguirmos, a um momento que estarmos conversando ali, tá naquele momento integral, de acolher a dor do outro, de não desqualificar a dor do outro, né? Seja qual for o sofrimento que o outro apresente, de estar atento, né? É muito importante estar atento. Alguém que está passando
um sofrimento psíquico muito grande, que está em algum estado de depressão, levar ajuda médica, levar uma ajuda psicológica, a espiritualidade também é importante, né? Então, termos hoje esse olhar como espíritas, né? Como família, como profissional, de estar atento àquele que está ao nosso lado, de acolher, né? De dar a ele a segurança do afeto, de que ele possa falar, de que ele possa dizer o que está sentindo. E buscar a ajuda necessária, buscar toda a rede de apoio que é necessária, né, para um processo de sofrimento, de adoecimento, né, ou de qualquer inclinação, de qualquer fala que possa levar o indivíduo a esse tipo de sofrimento, né? É acolher mesmo. Uma coisa que é interessante falar é que ela, quando estava com 80 anos, ela estudava Esperanto, houve um congresso aqui no Brasil, e ela se comunicava com o polonês em Esperanto. Ela tinha uma comunicação com esse polonês, gostava muito, tinha um afeto muito grande com ele, eles conversavam demais através de cartas em Esperanto, e houve um congresso em Brasília, e ele escreveu para ela e disse, olha, eu vou para o Brasil, para esse congresso, e queria muito que você fosse, para que a gente pudesse conhecer e tudo. Ela disse, eu vou, com certeza eu irei. E aí ela se organizou, juntou as economias dela, né, do trabalho dela de costureira, da dificuldade dela toda financeira que ela passava, ela guardou o dinheiro para poder comprar passagem e ir para esse congresso de Esperanto e conhecer esse polonês que ela conversava. E aí, Dr. Bezerra aparece para ela e disse, você não vai nesse congresso. Você não vai poder ir para esse congresso. E ela, mas como eu não posso ir? Eu me comunico com ele, é um amigo, uma pessoa que eu gosto e tudo. Não, você não pode ir, porque esse polonês é a reencarnação de Roberto de Canalejas, que é o grande amor da sua vida. Então, ela não estava programada nessa encarnação para encontrá-lo, né? E veja que como os afetos, as almas se buscam, né? Ele na Polônia, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Instagram, esses programas todos hoje que nos conectam, não tinha nada disso. Através do Esperanto, eles conseguiram se comunicar, se encontrar. E aí eu fico pensando, né? O golpe que foi para ela de não poder ir, foi uma amiga e disse para ele que ela teve um problema, que não pôde ir, né? Ele ficou também muito triste e tudo mais. Mas foi uma vida assim, né? Que ela foi aceitando as situações que iriam se desvelando, os espíritos também que acompanhavam, os espíritos superiores, foram percebendo a sua maturidade, o seu comprometimento, né? A sua vida dedicada ao bem, né? Honrando os seus compromissos e tudo mais. E foi a partir desse momento, veja, que ela com 55 anos ela vem publicar, né? Então, isso nos mostra muito, nos diz bastante de como nós somos apressados, de como hoje em dia, com essa cultura de que temos que ser tudo, de que temos que sermos bem-sucedidos em tudo, em que ter é muito importante, ter, e ela ficou no anonimato, né? Então, ela foi uma médium que trabalhou, que deu uma contribuição muito incrível para a doutrina espírita, mas que ficou no anonimato. A obra dela apareceu muito mais do que a médium. Ela foi uma médium que passou despercebida, que trabalhava de uma forma singela, simples, mas que foi ali fiel ao Cristo, muito fiel aos postulados da doutrina, muito comprometida com o próximo, com consciência, né, que foi dando a obra dela, assim, uma costura
que a gente vai pegando aqui, a da trilogia dela mesmo, foi primeiro publicada a primeira, a última, então, assim, você precisa ir compreendendo e juntando as peças do quebra-cabeça, porque não foi nada fácil, não foi, assim, dado de uma maneira... não, ela foi mostrando, e ela foi ali avançando, e ela foi vivendo, né, com os sofrimentos que ela teve de vidas passadas, né, o comprometimento que ela tinha perante as leis, e também a misericórdia do alto, a misericórdia de Deus, que é imensa, né? Então, nos sentimos, assim, amparados com a mensagem, né, do Consolador, e eu penso que a obra de Ivone é uma obra de defesa da vida, de alegria, de recomeço, né, de reconstrução, de ressignificar, de fortaleza, de nos dar força nos momentos difíceis, né? E pedimos, né, ao Senhor que nos dê força, né, para enfrentarmos, para nos conectarmos conosco, com o próximo, né, de conseguirmos enxergar a beleza da vida física, da vida material, desde a sua natureza abundante, né, desde os seus aromas, cores, sabores, né, desde o outro, as pessoas, as suas individualidades, e como é bom sermos todos diferentes, né? E no momento que um está em dor, em sofrimento, em queda, podemos estar ali com os braços amparando, né? Quando estivermos, então, um pouquinho necessitados, também precisando, também recebermos, né, as mãos fortes do nosso próximo, para estarmos ali e nos lembrarmos sempre da mensagem, né, que fora da caridade não há salvação. É isso. Estamos aí no tempo. Realmente é uma história de estímulo à vida, a história de Ivone do Amaral. Realmente. Obrigada, Laís, por suas palavras. Eu realmente fico, assim, muito feliz, né, desculpando quando ouço falar de Ivone. Ivone, que ainda muitos não se aprofundam na história dela, nas obras, fica somente na primeira obra que se tornou mais conhecida, que foi Memória de um Suicida, não é? E você nos trouxe com tanta leveza, com tanta suavidade, e ao mesmo tempo com tanta profundidade, falar dessa grande em nosso coração, que é Ivone. E vou dar uma olhada aqui no chat, o que é que os nossos internautas estão achando da tarde de hoje. Para início de conversa, tem muitas saudações. Registro aqui a presença de vários parceiros nossos como palestrante. O Flávio Santos está aqui, Alcione, temos vários que já deram palestras conosco, inclusive do tema do Setembro Amarelo. Aí tem uma pergunta de Cláudia de Souza Ribeiro. Ela está perguntando para você, Laís, qual a sequência de leitura da obra de Ivone? Olha, é uma boa pergunta. A primeira obra foi Memórias, né, de um Suicida. Então temos assim, não tem exatamente assim uma ordem, né, para se ler Ivone, não. Mas eu digo que a trilogia, que seria a vida dela, é interessante ler, né, começando por Nas Voragens do Pecado, que é mais ou menos, se passa em 1500 e pouco, né, que é lá no reinado da rainha Catarina de Médici, né, inclusive ela a conheceu pessoalmente, então é uma obra muito rica de conteúdos culturais, né, e doutrinários, e a história também de vida, de amor dela, né, é bem difícil, é forte.
nas voragens do pecado. Depois, esses mesmos espíritos retornam na obra Cavaleiros de Lumière. Então, esses mesmos espíritos retornam, já aí comprometidos em resgatar essa situação de 1500 e pouco. Depois vem a obra Dramas da Bretanha. Então, essa trilogia. Tem uma obra chamada Sublimação. Nessa obra Sublimação, tem um registro, que é uma obra que eu gosto bastante, é uma das minhas também queridas. Assim. Eu tenho muita admiração por Charles, né, que é o mentor espiritual de Ivone, e que foi irmão, pai, já teve relacionamento com ela de marido. Então, nessa época, que é 40 depois de Cristo, no Irã, lá para aquela região da Pérsia, nessa obra Sublimação fala do início de Ivone com Charles, né? Então, fala desse momento lá dos dois, de Charles também, é bem interessante, porque fala do processo evolutivo do espírito, né? De como Charles foi avançando, né? E de como Ivone foi derrapando nos vícios, erros, né? Dificuldades, que é bem característico nosso, né? Que nos aproxima muito da gente, Ivone. Então, eu digo que a trilogia é interessante começar nessa ordem, viu? Nas Voragens, Cavaleiros e Drama. E Sublimação também. De repente, Sublimação pode vir depois, ou então antes. Ler Sublimação antes para ter uma ideia dessa depois de Cristo, 40 depois de Cristo, que passa um pouco da vida dela. Entendeu? E tem outras, Amor e Ódio, já no final da vida dela, ela já com 70 e poucos anos, ela faz como se fosse um diário, assim, as experiências dela, né, que é Recordações da Mediunidade, que eu gosto muito, né, e outras obras também. Então, assim, ela ao todo psicografa, se eu não me engano, 20 obras. São 20 obras, sendo que 14 são mais conhecidas, mais, assim, famosas, digamos assim. Mas ao todo são 20 obras. É isso. Verdade. Foi nessa ordem que eu li. Eu li Sublimação e depois li a trilogia. E ótimo. foi que eu não consegui parar mais, viu? Recordação da Mediunidade, Nas Telas de Infinito. Não consegui, nem quero. Bom, vamos ver uma outra, se tem alguma. Não, muitas pessoas agradecendo, Laís. Muitos agradecimentos, muitos parabéns. Eu que agradeço. Muitas mesmo, muitas. Todo mundo, principalmente acho que as pessoas que já te acompanham, já estudam contigo, também estão aqui, estão mandando, né? Só parabéns para você. Oh, gente, agradeço. Perguntas não temos. Pronto. Perguntas. Deixa eu ver se tem mais um novo comentário aqui. Temos mais uma pergunta aqui. Marilene Abreu, Marilene, que é minha amiga pessoal já há bastante tempo, ela faz a pergunta: há alguma explicação, além dessa que foi dita, para que a Ivone não se encontrasse com o polonês, se os dois ainda não estavam prontos para se encontrar? Qual que foi permitido que eles se comunicassem? É uma boa pergunta, né? Eu penso que talvez ela poderia ficar desestruturada ao encontrá-lo, né? Ser uma emoção muito grande encontrar esse grande amor da vida dela e uma pessoa que já a acompanhava de muitos séculos. Poderia também ser uma imposição ao espírito, ela reencarnou e se comprometeu na vida espiritual de ter algumas condutas, né? Então foi mais porque esse espírito acompanhava ela desde o berço, né? Então tem em Recordações da Mediunidade, ela diz que ela pequena, brincando na casa, na sala, e Roberto de Canalejas ficava sentado conversando com ela, né? Então, assim, como ela desencarnou muito
ela reencarnou muito próxima à desencarnação anterior, ela trouxe também fragmentos de memórias da vida anterior, né? E Roberto ficava com ela visualizava Roberto ficava, deu esse suporte emocional para que ela, nessa primeira infância, ficasse em companhia dele, né? Tanto é que a primeira mensagem que ela recebeu foi de Roberto, né? Psicografada. Ocorre que, em um determinado momento, Roberto, inclusive, chega a psicografar uma das obras da trilogia, e chega um determinado momento que ele diz assim, olha, eu vou precisar me retirar da sua presença, você não vai mais me ver, mas é porque eu estou reencarnando. Então, fui convocado a reencarnar, então não vou poder mais ficar contigo e tal. E ela tem um sofrimento muito grande com a falta dele, né? Então, pode ser que a providência divina, por alguma razão, né, que talvez não fosse fazer bem para ela, e assim, depois de 4 anos desse congresso, ela vem a desencarnar, né? Então, não sei, ela inclusive vai botar um marca-passo e tudo. Eu não sei se essa emoção também poderia, de repente, antecipar essa desencarnação dela, né? E, enfim, são muitas conjecturas do que pode ter sido, mas o fato foi que ela não foi, ela ficou muito triste por isso, e ele também, né? Mas se reencontraram no mundo espiritual. Então, quando ela desencarna e eles se reencontram no mundo espiritual. É verdade. Assim, muito bonita a mediunidade dela, o processo. Eu queria que você falasse, Laís, um pouquinho sobre o processo de construção, né, que ela concebeu as obras que ela publicou, as obras espirituais. Sim, sim. A mediunidade de Ivone era bem peculiar, assim, porque ela desdobrava, né? Saía do corpo e ia vivenciar aquilo que ela iria escrever, ou seja, né? Ela era levada para o ambiente psíquico onde ocorreu tudo, como se ela visse através de um filme, e ela via, como se fosse numa tela, tudo o que aconteceu, né? Inclusive, tem até uma curiosidade, assim, algo que é bem interessante, que ela foi, Charles levou para a psicografia de uma obra, e ela vai e vê o autor tocando uma música lindíssima no piano e cantando em francês. E ela ficou, assim, encantada, porque ele cantava em francês e as letras iam aparecendo traduzidas em português, né? Imagine, já projetando uma coisa super revolucionária para a época que ela psicografou. Não existia nada dessas tecnologias que nós temos hoje. Então, para muitos, eles dizem assim, muita viagem isso, né? Uma série perde para isso aí. Mas acontece que ela via, ela disse que era uma letra belíssima, algo lindo. Aquela letra aparecendo, ele cantando em francês, e ela via a tradução em letras aparecendo, e ela ouvindo tudo. Quando ela volta para o corpo, Charles diz assim: olhe, anote a letra dessa música, porque eu não vou ter condições de resgatar essa letra de música. Então, anote para poder ficar registrado. Ela disse: não, Charles, fique tranquilo, eu vou dormir, eu estou lembrando de tudo aqui. Amanhã, eu estou muito cansada, amanhã eu anoto. Acontece que quando ela acordou, ela não lembrava de nada. Ela não lembrava de nada. E aí ela ficou assim, na obra tem assim, e Gaston tocou uma bela música. E aí ela disse que sempre que olhava no livro, que ela olhava esse livro, estava na estante e tudo, ela disse, eu não cumpri com o meu papel. Eu não consegui lembrar da música e eu não anotei, como Charles disse. Não cumpri com a minha obrigação nessa obra. Então, é a mediunidade dela, né? Ela desdobrava, repousava, até... A mediunidade ostensiva. Muito bom. Assim, convite à questão, né, da tranquilidade, né, até para a nossa conexão com o alto, né, de paralisarmos mais um pouco. Ela tinha um hábito assim, de 7 horas, ela recostava numa cadeira de balanço, deitava e às vezes dobrava ali.
Então, hoje a gente fica tão, né, na tela, com milhões de informações, né, sem esse tempo mesmo de se dedicar à oração, né, à prática da meditação, de se tranquilizar mesmo, né, para poder se conectar com o alto, né, precisamos desse silêncio, né, acalmar essa maré das águas aí para refletir o alto. Então, isso eu penso bastante, assim, nessa conduta dela. Maravilha. Isso que você falou me lembra que quando eu li Memórias de um Suicida, o que muito me chamou a atenção não foi só as nuances do suicídio, sim as tecnologias utilizadas. Um livro que foi concebido na década de 30 e é a tecnologia que a gente está usando hoje, não é? Então, Isso é. e é um livro que eu sempre digo, é um livro que, para mim, fala mais do mundo espiritual do que do suicídio em si, né? Eu noto, Sim. assim, muitas informações da convivência, do funcionamento do mundo espiritual. Acho que isso, nas décadas em que foi publicado o livro, deve ter revolucionado muito. E por falar nisso, temos a pergunta aqui da nossa Sandrinha Flores. Sandrinha, que é nossa amiga também do Semeador, do livro, do grupo também de leituras sublimes. Ela pergunta: você poderia citar as principais consequências do suicídio, além da interrupção de uma programação de vida? O que a obra, né, nos traz que não vale a pena, né? Porque sabe quando você é reprovado na escola, né? Você precisa passar para uma série depois, e aí essa reprovação é que o espírito vai ter que reprovar, ou seja, provar novamente a existência, aqueles desafios, né, que veio para ele, né? Seja lá um sofrimento, uma traição, uma ruína financeira, né? Um sofrimento. Claro que a gente está abordando aqui de maneira, né, geral, trazendo a obra, mas assim, a consequência é que o espírito vai precisar reprovar, né, pela lei da reencarnação, reprovar a essa experiência de vida, né? E talvez não esteja entre os seus amores, né? Talvez não esteja no seu seio familiar com aqueles espíritos que são mais afins, né? Mas sempre terão espíritos que irão lhe apoiar e tudo. Então, o que a obra, a doutrina nos traz é que, assim, vamos tentar segurar aqui mesmo, sabe? Não vale a pena, né? Enfrentar os desafios que estamos vivenciando aqui, e é isso que é importante falar. Se alguém está passando por algum processo, né, de adoecimento psíquico, uma depressão, é importante a família dar todo o apoio, ajudar, né, com terapias médicas, psicológicas e espirituais também, que ajuda, dar todo esse apoio, né? Mas a consequência é essa, né? O indivíduo vai ter que provar novamente, né, os seus desafios. Ô Nelly, eu queria agregar aí uma informação a essa pergunta de Sandra. E muito obrigado pelas explanações, né, pelas abordagens, trazendo aí essas reflexões de Ivone, atrelando aí a questão do estímulo à vida, né? Porque ela é um estímulo à vida pela sua vida, pelo estilo de vida, da forma que reencarnou, pela sua superação na própria encarnação, Laís. E eu fui fazer aqui uma pesquisazinha, e é interessante como essa pergunta de Sandrinha ela está relacionada com a própria vida de Ivone, porque na encarnação dela, com 29 dias, ela teve aquele acesso de tosse, né? E a sufocou, a ponto de entrou no estado de catalepsia, onde os médicos deram como morta, né? Aí os pais prepararam aquele velório, né? E aí a mãe, sabe como é esse momento, né, das mães com os filhos. Aí a mamãe foi fazer a oração na cozinha. E enquanto a mãe voltou após a oração, a filha acordou. Interessante. Ponto, né?
Aí, Laís, eu fiquei aqui refletindo na sua resposta à pergunta de Sandrinha, a questão dos compromissos assumidos com a própria consciência, as consequências no corpo perispiritual, no corpo físico sucessivamente, né? Que se ela teve esse acesso de tosse, ela desencarnou no Rio, lá na Espanha, na encarnação anterior, ela deve ter trazido algumas consequências no seu aparelho, né, respiratório. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que na programação reencarnatória veio essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, veio a possibilidade da redenção dela, mas através do trabalho, né, Laís? Porque quando ela abraçou a mediunidade, o trabalho da desobsessão, a vida dura e difícil, como você colocou, por mais que seja dura e difícil a vida, que a gente abrace, porque ali tem uma proposta de superação e transformação, né, Laís? Então, essa fala de hoje aqui está sendo muito gratificante nesse sentido, nessa direção, da gente ser perseverante, embora a dor esteja, né, dizendo, não aguento mais Deus, o que é que faz isso? Enfim, deixa eu dar uma pausa. Isso, é interessante, Luiz, essa colocação sua, porque a mãe vai orar para Nossa Senhora, né? Pela filhinha dela. E aí ela retorna, ela já está no caixãozinho mesmo, ali, bebezinha, com a coroazinha de flores, espetando ela. E quando a gente vê memórias, e a gente vê a colônia, né, espiritual Maria de Nazaré, é Nossa Senhora também, né, que é a responsável, né, por esses espíritos, né, que são acolhidos ali em sofrimento, em dor. Então, só a mãe mesmo, né, Santíssima, assim, no sentido de acolher, dessa robustez, assim, de moral, de luz, né? Então, veja que no início da vida dela, né, a mãe vai lá em oração, a mãe era muito católica e vai pedir, a mãe não acreditava que a filha pudesse estar indo embora, né? Então, foi muito bom essa colocação sua e de fato, né? Vale a pena enfrentar, superar e insistir, né? Nos sofrimentos que estamos passando, uma rede de apoio, nos apoiarmos uns aos outros, né? E com o Consolador, com a doutrina espírita, nos abre também, né? Muitas possibilidades. Eu agradeço muito a doutrina espírita na minha vida, porque me dá respostas, eu tenho uma consciência, eu compreendo algumas questões relativas a mim mesma, ao meu autoconhecimento e à minha trajetória de vida, né? Sem revolta, né? Com fé e esperança que todos nós estamos amparados, né? Pelo nosso mentor, pelo nosso anjo da guarda, por nosso Senhor. E vamos lá. Mais pergunta, viu, Nel? E comentário interessante, Nel, de raciocínio espírita. Sim, eu estou vendo aqui. Tia Flávio, né? Flávio Santos, o amor de Laís. Olha, Laís, ele fez um comentário muito pertinente e depois uma pergunta. O comentário. Muitos não sabem que a criação do serviço do CVV foi influenciado por Ivone Pereira. E, ao mesmo tempo, ele faz uma pergunta. Por que a obra de Ivone não é tão conhecida entre os espíritas como é a obra psicográfica de Chico ou de Divaldo? Você pode responder as duas de vez. É uma boa lembrança, de fato, né? A CVV foi influenciado por ela, né? Que já foi um grande legado também, né? E assim, como é atual essa fala, né? Veja, né? O CVV vai escutar, né? A pessoa vai ali escutar o outro, né? E ela trazer esse tema desde lá atrás é algo realmente maravilhoso, né? E ela enfrentou preconceitos e os espinhos, né? Os espinhos de falar sobre um tema tão espinhoso, digamos assim. Eu penso que ela não é tão conhecida. Primeiro, porque ela fugia assim dos holofotes,
de estar em eventos, né, assim, participando de centros, de palestras, tendo visibilidade. Ela não participava, aliás, temos pouquíssimas coisas, né, dela, de fato. Temos uma entrevista que ela concedeu, que tem a vozinha dela, bem fofa, e ela disse o seguinte: me passem as perguntas que eu preciso responder tudo dentro do embasamento doutrinário. Então, ela era bem objetiva. Ela era bem objetiva, bem assertiva, e não veio para brincar, não. Ela pegou essa existência e disse: agora eu quero ver se eu não vou acompanhar Charles, Roberto e tudo mais. Agora vocês me pegam. E colocou um presente maravilhoso, né, que foi a doutrina espírita. E ela conseguiu pegar, né, como nós hoje estamos aqui com essa possibilidade também, de termos esse conhecimento, né, que desdobra um pouco o véu da vida superior, da vida espiritual. E ela é pioneira, né? Hoje a gente está vendo se falar nas universidades da importância da espiritualidade para o sofrimento psíquico, da importância da meditação, a importância da oração. Hoje está nas academias, só que ela já veio falando sobre isso, né? Do adoecimento, da importância, né? E eu penso também que pode, além dela não aparecer, dela realmente ficar bem fechadinha, bem ali, então só quem era bem estudioso da doutrina e que de repente buscava aqui e ali, de repente teve acesso. E também um estigma, porque como a primeira obra dela foi Memórias, às vezes as pessoas têm uma ilusão de que a obra, pelo primeiro capítulo, que é um capítulo um pouquinho mais denso, mas depois é mais tranquilo, se a pessoa conseguir superar primeiro, vai chegar lá no final e vai reler várias vezes, né? Como tudo na vida, a gente tem que insistir no início, né? Então, acho que pode ser isso também, né? Uma questão de preconceito, das pessoas não entenderem muito bem e fugir, né? Pode ser que seja isso. Mas hoje não está se falando tanto, hoje é dia 10 de setembro, né? O Dia Mundial, né, da prevenção do suicídio, e estamos falando sobre alguém que traz um olhar, que é um olhar daqui, um olhar de lá, do mundo espiritual. Então, isso nos dá uma força, né, para lutar, e também um refrigério, né, de consolação também. E você chamou atenção para essa data de hoje, de ser o Dia Mundial, e Luiz é aí testemunha de que a data que estava prevista para te convidar não era hoje, não. Hoje era um outro palestrante, não era, Luiz? O outro palestrante, não hoje, de última hora, ele declinou do convite, e aí nós te convidamos para essa data, porque o seu ia ser o último do mês para fazer o encerramento. Agora, como tudo, não é? Não existe coincidência, como tudo é programado para acontecer do jeito que tem que ser. Eu achei que vocês tinham combinado aí. Eu digo, olha só. Ô, Nelly, aproveitar essa referência de que Flávio deu, com certeza ele, né, Raciocínios Espíritas. Laís, aproveitando que nós estamos aqui, que outras pessoas possam estar assistindo essa live, ou até mesmo quem esteja aqui, você poderia dizer o que significa a CVV, a sua finalidade, seu objetivo, porque de repente alguém, né, possa estar precisando ou indicar para alguém. Laís, vamos aproveitar esse momento, tá? CVV é um trabalho, né, de centro de valorização à vida, onde a pessoa que está passando por algum momento ali de extremo sofrimento, de dor, precisando falar, conversar com alguém, liga no número, né, do CVV e desabafa e conversa, né, e expõe, e sempre tem alguém ouvindo, né? Então, é um centro de valorização à vida, onde, se eu não me engano, 24 horas, tem alguém ali do outro lado que você pode ligar e pode, naquele momento que você está em um desespero muito grande, precisando de alguém que te ouça, precisando desabafar, falar sobre alguma coisa. E assim, a CVV tem um trabalho incrível, dados, inclusive, né, de pessoas que estavam ali em sofrimento muito grande e que foram socorridos, atendidos, amparados pela CVV.
Isso. Verdade. Nós temos uma pergunta de um internauta, que é a nossa amiga Denise. Denise é da Evangeloterapia, ela é do Semeador. Ela faz a seguinte pergunta: quantas vezes Ivone interrompeu suas reencarnações? Olha, diretamente ou indiretamente, né? Porque tem algumas obras que ela traz, situações que ela se colocou, né, em risco, em que teve condutas assim difíceis e que depois deprimiu e ficou em uma situação bastante, acabou definhando e desencarnando, né? Mas temos drama, temos de fato duas, se eu não me engano, que há duas encarnações que é colocada no livro, né? Que é colocada para que a gente saiba, né? Ela foi envenenada também lá na 40 antes de Cristo, mas ela, assim, o que nos traz a obra foram duas, assim, né, que a gente sabe, mas indiretamente também acabou que pela conduta dela e tudo de se colocar em uma situação e depois ir definhando muito, né, por conta da conduta que ela teve de ir definhando, acabar adoecendo e acabar desencarnando também indiretamente, mas diretamente são duas, se eu não me engano, que traz, né, para a gente assim na obra. Na obra é menor, é um conto, acho que, se eu não me engano, de sublimação, que ela é bailarina Nina. Ali também as condutas daquela bailarina pode ser considerado um suicídio indireto? Assim, na verdade, ela como a bailarina, ela já vem com as consequências de um suicídio anterior, né? Então ela comete o ato, ela tá grávida, né? E aí ela também não quer se casar com a pessoa que ela engravidou e tudo, e ela comete suicídio. Então, como Nina, ela é desonrada por um fidalgo, ela acaba perdendo a criança com 1 ano, porque o pai expulsa ela de casa, então ela fica na pobreza, no relento, com muita dificuldade, ela acaba perdendo o filho e sofrendo muito, e acaba sendo, digamos assim, resgatada por um cigano que é dono de bordéis, e ela vai ali trabalhar, né, nessa vida exposta à falta de higiene, exposta à situação de vulnerabilidade, né? O organismo já estava fragilizado, então ela acaba adoecendo, né? Por conta de as conjecturas da vida que a levaram a ficar praticamente uma escrava, né? Quando ela é resgatada pelo espírito de Charles, que passa e a vê dançando como uma cigana num tablado assim. E é bem interessante, Nina, que quem tiver interesse de ler, é muito bonita essa obra, é uma das minhas preferidas aí. Então, assim, ela desencarna em consequência, na verdade, né, tá depauperada fisicamente, já reencarna não muito bem, e as conjecturas ali da vida, exposta à noite, exposta ao relento, né? Dançando muito, com alimentação precária, com higiene precária. Então, ela vem a depauperar mesmo. Maravilha, maravilha, Laís. Tem um comentário de nossa querida Alcione, que é também palestrante espírita, ela coloca aqui: estou encantada com a facilidade que Laís responde as perguntas. Quanta segurança! Eu também, eu faço minhas essas palavras. Nada, sou uma amante da literatura aí, leio, e a gente comenta aqui em todos os lugares, né? Porque a doutrina espírita é isso, é o que ela dizia, né?
Não é o intelecto, é o emocional, né? Então, é gostoso falar sobre isso, né? Sobre a doutrina, sobre a mensagem. Obrigada, Alcione. Nelly, eu quero fazer uma perguntinha. Fica à vontade, Luiz. É só para esclarecer, Nelly, ela disse que não sou palestrante, não é a Alcione que você está pensando, né? Uma outra Alcione. Um abraço, Alcione. De qualquer forma, foi muito boa a sua colocação. Laís, nós sempre estamos, nesses anos, fazendo essa temática, trazendo, porque estamos despertando para a necessidade de falarmos sobre esses assuntos que são tanto polêmicos e, ao mesmo tempo, que a sociedade não gosta de falar muito, tipo mesmo suicídio, morte, sexo, né? Alguma coisa assim, embora tenha alguns tabus que você colocou. E Flávio Santos, que é psicólogo, está aqui, né? A mídia gosta muito de dizer assim, que quando se divulga suicídio, parece que aumenta o número. Eu acho que é o contrário. A gente precisa falar mesmo desses assuntos. Você concorda, Laís, que a gente precisa falar e, acima de tudo, falar e dar o apoio, né? Porque a pessoa que está passando pelos seus problemas precisa a gente falar para que vá quebrando as barreiras, né? Os preconceitos, e a gente encare a vida como um processo natural que todo mundo sofre, todo mundo tem problema, porque quando a gente está passando um problema, né, parece que a gente tem vergonha ou tem receio e não abre-se as portas da alma, né, da vontade do querer, para ir buscar ajuda, Laís. O que é que você gostaria de colocar mais um pouco, Laís? É isso mesmo, né? Falar sobre o assunto, né? Com responsabilidade, né? Com coerência, compreendendo que são multifatores, né? O falar para que a pessoa possa falar, possa ter essa rede de apoio, para que a família também consiga identificar sinais, né? Isso é importante. Então, assim, é uma fala com responsabilidade, compreendendo que tem muitas questões sociais, é um contexto, né? Muito grande, e a gente tomando consciência e compreendendo esses fatores todos, né? Então, a própria Organização Mundial, né, compreendeu o que é necessário se falar, né? Para que também a pessoa possa pedir ajuda, a pessoa possa falar sobre, né, sem constrangimento, sem ser julgado, e que aquele familiar ou as pessoas ao redor percebam também, né, que existem algumas coisas que vão apontando, que vão demonstrando uma fala que é uma fala silenciosa, mas que a gente, com um olhar mais apurado, pode compreender e pode identificar isso, né? Então, é por aí. Não é só o falar, né? Mas tem todo um contexto, um falar com responsabilidade, uma compreensão dos multifatores que envolve tudo isso, né? Essa ação, né? Esse dia. Mas é um avanço já, né? Estarmos falando, estarmos tendo mais empatia sobre isso, mais misericórdia, né? Também, sem julgamentos, né? De acolhimento e tudo mais. Obrigado, Laís. Eu só queria falar, né, de Bruno, que está sendo divulgado, foi divulgado que Bruninho, né, Bruno May, que iria cantar aqui com a gente, mas infelizmente ele teve um problema de saúde e não pôde comparecer. Fiquei muito triste. Foi uma perda para todos nós aí hoje, mas na próxima ele virá, viu, Bruno? Okay. Tem uma pergunta de Sandra, para tirar esclarecer que ela está com a dúvida. Tem sim, tem uma pergunta também. Um beijão para Bruno, melhoras, Bruno. No ano passado ele esteve conosco. Alcione, desculpa confundir você com a nossa amiga Alcione, que faz palestras não só para o semeador, mas para toda a seara espírita aqui da Bahia. Um beijo para você e um beijo para minha amiga Alcione também. A Sandrinha Flores, ela coloca aqui,
Laís, essa vivência que Ivone passou, vindo a se debilitar, fica considerada como um suicídio. Foi isso mesmo que eu entendi ou entendi errado? Certo. Não, não foi considerado como um suicídio, não, entendeu? Ela realmente, eu não sei se já tinha uma programação para ela desencarnar cedo, porque realmente ela acaba desencarnando muito jovem, né? Pelas contingências da vida, ela acaba depauperando o corpo físico e adoecendo, né? Ela passou por muito sofrimento como Nina e teve uma vida de superação. Aliás, a experiência de vida dela como Nina é um exemplo. Foi um exemplo mesmo de superação, de perdão, né? Ela foi realmente muito maltratada. Ela depois é ajudada por Charles, que nesse momento era um médico, filósofo, era uma pessoa muito humana, né, que já era da maçonaria, e vem, porque a doutrina espírita começa a surgir nesse período na Europa, né? Então, ela é acolhida por ele reconhece esse espírito, e os espíritos também, vem uma mensagem mediúnica para ele sabe que é ela ali, que é a irmã dela de outras vidas, e a noiva dele não aceita isso, né? Então, ela tem uma perseguição terrível, ela acaba desencarnando, aliás, por conta da consequência dessa noiva dele, que a persegue, e ela tem um exemplo de vida, assim, incrível como Nina. Então, não ela acaba desencarnando mais cedo por conta desses problemas de saúde, por conta dessa perseguição, que ela não teve acolhimento, ela estava muito doente, estava em recuperação, e essa noiva dele acaba arquitetando lá uma história, ela fica na rua, e aí o organismo dela não suporta esse frio e essa dificuldade que ela passa. Então, quando ele retorna de uma viagem, ele se dá conta do que aconteceu, e aí é uma história. É verdade, bem esclarecedora. Aliás, se eu fosse da Globo, eu ia filmar todas as histórias de Ivone. São, né? São lindas, são apaixonantes. Eu super recomendo, eu sou suspeita de falar. É boa, eu também acho. Vi uma série aí incrível, com tecnologias assim de ponta. Então... Tem um comentário bom de raciocínios espíritas, complementando. Sim. E afirma que o problema foi a existência seguinte, como Leila. Uhum. Isso. Anterior, né? Anterior. Comentário anterior, raciocínio. Você foi no ponto. Ah, sim. Desculpa, gente, não vi antes. Você foi no ponto. Creio que a existência como Nina foi a que ele, pelo sofrimento e penúrias, avançou muito. E resgatou débitos da existência suicida anterior. Aí complementa, o problema foi a existência seguinte, como Leila. Uhum. É belíssima a história de Nina, é emocionante. É isso, né? E se aproxima muito, né, da nossa condição humana, na nossa condição de evolução. É uma médium que se aproxima muito, né, da gente, assim. Uma médium que foi se preparando, foi se fazendo durante a encarnação dela como Ivone. Entende? Não foi assim. Ela poderia fracassar, né? Ela poderia realmente não dar conta, né? E fez um trabalho incrível e fantástico. Depois de Leila, né? Verdade. Muita resignação, muito esforço pessoal, muita fé, né? E, por conta disso, temos Marilene, fez aqui um comentário também, que eu acho que pelo tempo é o último que vai dar tempo de ler. Ela colocou: esse é o trecho de uma canção religiosa. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou. Creio que a missão de Ivone teve o dedo de Maria.
Eu acho também. Teve a ajuda dela também, né? Muito bom, gostei, viu? Lindo. É verdade. Chega a ser emocionante, porque pela obra de Ivone a gente toma conhecimento que a mãe de Jesus e nossa mãe é ela que faz questão de acolher todos os espíritos, principalmente aqueles que estão na situação mais difícil no mundo espiritual. Né? Ela não abandona ninguém, ama todos, resgata, acolhe a todos na medida do tempo de cada um. Não é isso? Laís, eu só tenho a agradecer. Eu estou aqui realmente muito emocionada. Essa live, esse encontro de luz de hoje, realmente o nome é Encontros de Luz. Agradeço por você ter aceitado o convite. Eu sei que você é uma pessoa mais de bastidores, mais de estar no grupo presencial do que está aqui. Eu sei também do seu, não digo esforço, mas assim, eu sei da sua, né, que você teve que fazer a mais para estar aqui conosco, mas foi por uma boa causa. E neste momento, eu acho que não tem ninguém para falar tão bem, com tanto amor, com tanta leveza, com tanta suavidade, ao mesmo tempo, com tanto domínio da nossa querida Ivone, do que Ivone deixou para a gente, e do que ela ainda continua, né, no mundo espiritual, trabalhando, mandando informações, vibrando por nós. Um grande beijo para você, uma gratidão imensa. Espero que mais e mais vezes possamos nos reunir virtualmente, presencialmente, para conversar sobre Ivone e sobre outros temas também. Mas Ivone é um ponto que nos une e eu sou grata a você. Eu agradeço a todos os internautas que aos sábados estão aqui conosco. Lembrando que este é o Setembro Amarelo e que hoje é especificamente no mundo inteiro um dia de nos voltarmos para essa causa, cada vez com mais vítimas, com mais números, mais crescentes. Um século XXI em que ainda não tivemos um encontro mais profundo com Cristo. Por isso que acontece com tantas pessoas, jovens, adultos, idosos, mais e mais. Então, que possamos refletir, que possamos rezar, que possamos ajudar aqueles que, com um olhar, nos pedem socorro. Agradeço também ao semeador a oportunidade desse encontro de luz, dessa evangelioterapia, que está no modo virtual desde o começo da pandemia, mas que eu carrego, que eu trago no meu coração, eu tenho muito amor, muita felicidade de fazer parte desse grupo. Agradeço a todos. Vou me despedindo, encerrando aqui o meu microfone, deixando um beijo para a Laís e o seu tempinho de considerações finais, e Luiz, que fará as considerações finais dele e encerramento. Um beijo a todos. Agradeço também, viu, ao semeador, Luiz, Nelly aí pelo convite. Agradeço a todos aí pela paciência de me ouvir. E que possamos, né, refletir sobre esse tema, refletir sobre tudo que envolve, né, essa temática do dia de hoje. E que possamos nos apoiar mais, né, exercer a empatia, sentir com o outro, né, nos conectar mais com o próximo e conosco mesmo. Essa é a mensagem que eu deixo e agradeço aí a todos, viu? Um abraço grande. Laís, a nossa gratidão por ter deixado aí esse calor humano, poderemos dizer assim, esse afeto, esse esclarecimento, né? Esse agregar de informações que está enriquecendo o mês nosso do Setembro Amarelo. E muito grato mesmo. Que Jesus, os bons amigos espirituais, continue te iluminando, te fortalecendo, te inspirando para ser esse canal de boas informações, de conteúdos renovadores, transformadores, para colocar as nossas, né, almas, né, na busca dessa conexão com o divino, que está em nós ainda não reconhecido, ainda não identificado no nosso vídeo. Muito obrigado, Laís. Obrigado, Nelly, obrigado a todos vocês. Nós vamos finalizando, mas convidamos vocês para fazermos agora um fechamento, vibrando. Vamos ouvir uma música na voz de Elizabeth Lacerda, que é
de uma letra, né? Aceita-ti, na inspiração de Emmanuel. Então, vamos sintonizar os nossos pensamentos, vibrando para aquelas pessoas que estão precisando de um estímulo, de um alento, né? De um encorajamento, para que a força do amor de Deus possa envolver todos os nossos irmãos nesses estágios. Convidamos a estarmos juntos. A nossa gratidão e até o próximo sábado.